Olá, hoje é dia de falarmos em inclusão e em diversidade. Minha convidada extremamente amorosa, otimista e persistente. Natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Darcy da Dona Iracema, é formada em pedagogia e psicopedagogia em especialização em saúde mental coletiva e atendimento educacional especializado. Casada com Luciano, a mãe do Brian é representante do Conselho da Pessoa com Deficiência e atualmente trabalha como assessora da região Sul na Secretaria de Educação em Novo Hamburgo e como psicopedagoga no Núcleo de Apoio Pedagógico também da Secretaria de Educação. Hoje teremos uma conversa de peso com Simone Raquel Carvalho Borges. Simone, minha querida, que maravilha poder conversar contigo. Que bom poder estar aqui também, Rodrigo. Fico bem feliz. Eu sou um fã desse projeto, né? Coisa fantástica esse trabalho que vocês fazem. E como vocês vendem lenço no dia dos eventos, né, dos festivais, porque é muito emocionante, Simone. Sim. Muito emocionante. Tu trabalha desde quando na secretaria? Desde quando Eu trabalho na secretaria desde 2010. Em junho de 2010 eu fui para lá. Uhum. E eu passei a trabalhar com o setor de educação, inclusive eu iniciei primeiro como sendo pedagoga lá de uma região. Tu já tinha essa experiência? De secretaria? Da educação inclusiva. Da educação inclusiva eu tinha na escola, eu sempre tive crianças com deficiência, mesmo em época que não se falava sobre isso. Mas eu não tinha essa experiência, assim, de poder estar lá compondo junto, construindo junto com as escolas, porque são muitas escolas, né, universo, e a secretaria me proporcionou isso, assim, eu acho que eu tenho muito a agradecer, porque eu aprendi muito na secretaria, a gente aprende muito com as escolas, então foi algo, assim, que eu me encontrei, assim, eu amo o que eu faço, muito, né, tanto dos projetos, como trabalhar ali direto com a escola, direto com as crianças, com as famílias, é algo que eu adoro, assim, demais, demais, demais mesmo. Me parece que hoje isso é uma coisa um pouco mais fácil, mas não era assim logo ali atrás, né? Não, foi bem difícil, é verdade, assim, foi uma construção, né? Tanto com a lei, mas o que a gente fala sempre, a lei por si só, ela é só uma ferramenta, né? Se não tiver as pessoas ali junto, acreditando, ela não vai, né? Não vai fluir. Eu me lembro de uma novela, tu me ajuda nisso? Uma novela das 8, da Globo, das 8, já era das 9 naquela época. Filha da Regina Duarte, eu acho. Filha da Regina Duarte, que tinha, eu não me lembro se era Down. Acho que era Down. Portadora de Down, e que ela fazia muita força para que compartilhasse com todas as crianças, e ninguém queria, a escola não queria, os pais não queriam, os colegas tinham dificuldade. Te lembra que época foi isso? Que ano foi isso? Ai, não lembro. Mas vão aí 12, 15 anos, sei lá. Eu acho que sim, faz bastante tempo. Naquele momento, e nós estamos falando de pouco tempo atrás, em tempo de história, assim, né? É tudo ainda muito recente, né? O que a gente sempre pensa, assim, em termos de história, tudo é pouco tempo, né? Historicamente, se a gente for pensar. E na rede municipal também já se falava isso há muito tempo. Existia um grupo que pensava em inclusão há anos atrás. Então, começaram a vir as crianças. Então, ainda eram poucos, assim, eram em alguns lugares. E até essa coisa dos pais também se autorizarem a colocar. Parecia que não podia, né? Então, quando eles iam falar, alguns não diziam se o filho tinha deficiência ou logo já diziam com medo. Hoje, a gente vê que a vaga é prioritária para criança com deficiência. Então, hoje eles já se autorizam. É certo que eles vão ter vaga se disser logo, né? Então, acho que isso foi um trabalho que foi construído em rede. A gente tem em Novo Hamburgo, ele é uma referência hoje no estado, talvez até no país, como um lugar que sim, ainda tem muito a se fazer. Mas ele já não está mais tão difícil que nem tu diz. Hoje a gente não precisa ligar para a escola para ver se deu a vaga ou não. Porque a escola sabe que tem prioridade, que vai. Então, a gente tem muitos relatos de pais, assim, agradecendo muito o jeito que foram recebidos na escola. Porque antes era uma PAI, um maravilhoso trabalho que a PAI realiza, nenhuma dúvida em relação. Mas, na verdade, é a criação de nichos, de guetos para pessoas diferentes, né? É que é isso que a gente fala. Às vezes as pessoas pensam, vocês têm rixa com a PAI? Não.
E ela, num momento histórico, ela foi muito importante. Eu acho que tanto a FAD faz parte desse Sim, projeto. temos a FAD, a DEVES, a LEME, né? São outras instituições que até a gente pensa, a PAI atende alunos nossos ali no contraturno também, né? Com atendimentos daí não como escola, né? Mas essa coisa da garantia, porque as pessoas dizem, mas eles não podem estar com os iguais, mas a gente pensa, quem que são os iguais, né? Quem é que eu posso dizer que é igual a mim? Por causa de uma aparência ou pelos meus gostos também? Daqui a pouco nós dois gostamos de jogar a dama aqui e o outro não gosta e a gente está igual nesse gosto. Então, isso que precisa ser pensado. E crianças que, em 2010, eu lembro muito de um menino que ele tinha a surdez, ele não ia de aparelho para a escola, ele fazia uma leitura labial muito boa e uma prof descobriu que ele tinha e quando nós fomos lá, reconhecemos ele. Ele era de uma escola de surdos, sabia Libras, mas em nenhum momento ali ele demonstrou, porque ele tinha medo de não poder estudar. Ele tinha, na época, 13 anos. Imagina o drama desse menino. Ele tinha medo de dizer e ele não poder estudar na escola que os vizinhos dele estudavam. Então, ele não quis contar. E aí é que a gente movimentou, colocamos uma intérprete lá. O menino ia reprovar, porque ele não estava conseguindo entender as coisas. Então, foi uma simples ação dos professores falarem olhando para ele, para perto dele, fazer atividades mais visuais, né? E daí os outros também aprendem. Porque daí muita gente é visual na aprendizagem. Então, aquilo não prejudica, ajudava todo mundo. E ele foi super bem. Hoje trabalha numa farmácia, eu encontro ele. Muito bem. Estudou, terminou. Bom, a gente viu alguns exemplos de pessoas ingressando no mercado de trabalho ou muito felizes ou dando muitas alegrias para os seus patrões, né, para os diretores de empresa, enfim, exatamente por ter essa possibilidade de interagir desde mais tempo, assim, né, desde o início envolvidas. Quem são as crianças, que tipo de deficiência elas carregam consigo, que estão caracterizadas como dentro da inclusão? A gente tem, assim, para ser um aluno de AE, por exemplo, que a gente diz, existem salas de recursos nas escolas que atendem também essas crianças no contraturno, também para auxiliar, preparar material, tudo. Então, seriam os transtornos globais de desenvolvimento, entra ali autismo, né? Essas questões, psicose. Tu tens ideia mais ou menos de quantos são em cada A gente tem uma relação, eu não saberia te dizer agora, porque a gente separou por região e tudo, né? Mas a gente tem um total de 690 crianças hoje dentro da rede municipal, né? Com alguma deficiência. Então, e tem outros que estão sendo investigados. Além do AE? A gente tem que não frequentam o AE também, e alguns estão sendo investigados, eles estão fazendo exames e tudo mais. E, então, são transtornos, síndrome, altas habilidades. O que são altas habilidades? Pessoas que desenvolvem muito uma habilidade, né? Então, de repente, assim, para a música, um exímio na música, ou no desenho ele é maravilhoso, mas não sabe bem a matemática, não está acompanhando como os outros. Não é nem que ele não acompanhe, mas não como os outros. Mas se destaca muito numa área. Então, altas habilidades também precisa de um olhar, porque às vezes a criança realizou rápido a atividade, vai ser aquele que vai estar ali perturbando um pouco, mas porque ele não sabe, não, porque ele sabe muito também, né? Fantástico. Então, isso tudo a gente vai olhando. Mas a gente tem todo esse recurso para a questão da deficiência, mas como tu viste ali nos vídeos, não é isso que fica caracterizado, eles estão ali, né? Mas a gente põe aquela questão da experiência de vida, não da doença, né? Sim. Então vai aquela questão, não é da doença, da deficiência. Se vive a doença. Às vezes as pessoas até dizem, mas tem alguém ali, esse vídeo podia ter entrado, nem tem ninguém ali com deficiência. A gente diz, tem, mas não está lá marcado, não está piscando em cima dele, olha aquele lá, né? Como é que é a inclusão de alguém com Down, por exemplo? Tem várias formas. Qual é o reflexo disso dentro da classe? A gente tem pensado isso como muito positivo, né, Rodrigo? Porque as crianças hoje, talvez sempre, mas as que a gente tem acompanhado hoje mais de perto, o que eu percebo muito, assim, eles não ficam ali, olha só, como que ela é diferente, eu não sei, olhando para isso. Não. Quando entrou um coleguinha novo, eles querem saber do que ele brinca, o que ele gosta de fazer. Então, eles brigam igual, eles xingam igual, eles pedem coisa igual, eles convidam também para participar das coisas como fariam com qualquer outra criança. E isso que é bacana. Porque tinha uma época até que, às vezes, até os professores ficavam, não posso botar de castigo, né? Fez uma coisa, eu não vou punir ele, eu não vou xingar, ou não vou não sei o quê, porque ele tem uma deficiência.
E a criança com deficiência, ela quer ser tratada igual ao outro. Ela quer também que a prof dá uma ralhada com ela. Às vezes eles acham até, bom, ralhou comigo também, que nem com um colega, né? Então isso é bacana, assim, quando isso passa a ser natural. Não é uma questão de aceitação, eu aceito. Se eu estou aceitando, parece que eu sou superior ao outro, né? Não é uma questão de aceitar ou não. É uma questão da convivência mesmo. Da naturalidade da convivência. Qual é o grau disso? Porque a gente viu esse ano temáticas que no ano passado não estavam tão presentes, ou que pelo menos eu nem percebi elas, como, por exemplo, o racismo, né? Sim. E que também, de certa forma, evidentemente, são questões completamente diferentes, mas que, de certa forma, também pressupõem a necessidade de uma inclusão, de uma assimilação, de uma naturalização. Né? Isso também faz parte do trabalho de vocês ou isso é uma coisa que vocês foram percebendo no desenvolvimento do projeto? O nosso setor ele é inclusão e diversidade, então tem um trabalho voltado para isso. Eu perguntei sobre o racismo para chegar nos gordos depois, né? na obesidade infantil. Sim. Não sei porque o Alex, eu falo isso, o Alex ri sempre. Mas é porque evidentemente, que não tem comparativo, não existe nenhum paralelo, mas são coisas que, de alguma forma ou de outra, cada um de nós sofreu e tem a necessidade da inclusão, da aceitação. Todos nós, independente de qualquer tipo de situação, nós queremos ser aceitos pelo meio, né? Isso foi uma coisa que foi caminhando, foi acontecendo? Foi caminhando. O setor da inclusão e diversidade, ele vai olhando muito para essa questão étnico-racial, que é bem isso. Embora as pessoas digam hoje, não tem mais racismo, imagina, vamos trabalhar na escola, por que isso? Então eu tenho que trabalhar também o italiano, o alemão. Né? Sim, pode trabalhar também isso, mas não existe. Mas se não existisse, a gente não estaria ainda falando sobre isso. E isso nos incomoda muito, porque num país com mais de 50% da população negra, e ainda existe esse tipo de preconceito, e a gente viu um relato, uma menina ali na plateia, no Dia dos Curtas, ela chorando muito do preconceito que ela sofreu por uma professora que ela tinha no Ceará, que era negra, casada com um branco e tinha preconceito com ela. E ela dizia, eu não tenho culpa da minha cor, eu tenho muito mais coisas do que a minha cor, né? E dizendo hoje de o quanto ela foi aceita na escola dela, o quanto para ela ali tem lugar. E a gente ficou pensando, nossa, que bom ainda poder, nesses tempos que às vezes se fala tão mal das escolas, ainda se diz às vezes, a educação não é boa, não é isso, não é aquilo. Poxa, mas a educação e a escola ainda é um lugar onde todos podem existir. Né? Se não é ainda o ideal, mas que a gente continue buscando. Eu sou apaixonada pela educação, eu acho que tem muito que a gente pode fazer. Acontecem coisas riquíssimas ali dentro. A gente ouve relatos lindíssimos, né? Tanto difíceis como de superação. E essa questão racial, ela veio assim, quando as crianças pegaram o microfone para falar sobre isso, nós ficamos, nossa, a gente chorava junto e se emocionava junto com o que eles diziam, porque é isso, eles precisam falar assim do que está vindo para eles, do que eles estão sentindo, porque isso não pode, isso não é mais admissível, né? Mas também não dá para só dizer, não, eu não sou racista, mas não vou brincar contigo. Isso, a questão atitudinal é a mais difícil mesmo, né, da gente poder construir. É verdade. Eu quero saber um pouco mais desse festival, que na verdade me parece um pouco do ápice desse trabalho maravilhoso que vocês realizam, né? Na verdade foram 4 anos de mostra, né? Mostra curta, inclusão e diversidade. E esse ano a quinta mostra e o primeiro festival acontecendo conjuntamente. Um trabalho que rompeu as barreiras do nosso Brasil, né? Foi lá para fora para fazer história também. Na volta, nós vamos para um breve intervalo. Na volta a gente vai mostrar um vídeo que é o Tri Diferente. E a partir desse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje numa conversa de peso com Simone Borges.